pessoal, essa é a nossa aula nossa sexta aula, né, sobre a unidade 6. E nessa aula nós vamos falar sobre aplicações das leis de Newton. Que tipo de aplicações são essas? Bom, a gente vai estudar basicamente duas aplicações, tá? Que é quando existe uma força de atrito aplicada e depois no movimento circular. Então, na unidade 5 a gente viu a parte de leis de Newton, mas a gente só mencionou sobre a força de atrito, mas não aprendeu a calcular, não foi adiante, né? Só mencionou a existência dessa força. Agora a gente vai aprender a calcular como que essa força atua sobre os objetos. Bom, então a força de atrito ela é uma força que ocorre devido à superfície dos materiais, né? Então a superfície dos materiais ela pode parecer bem lisa, mas nem sempre isso é verdade, né? Se tu olhar a nível microscópico, como vocês podem ver aqui na figura, tá? Então, se vocês olharem a nível microscópico, vocês vão ver certas rugosidades no material. E isso faz com que haja uma resistência à fricção entre esses materiais, né? Então, surge uma força de atrito. É difícil vocês moverem, por exemplo, uma mesa na casa de vocês arrastando, né? Se vocês forem arrastar a mesa, vai ser um pouco difícil. Se vocês colocarem rodinhas, por exemplo, na mesa, vocês arrastam ela muito mais facilmente. Por quê? Porque a rodinha vai eliminar o atrito, tá? Ou se vocês colocarem a mesa de vocês sobre o gelo, né? Também vocês vão se tiver uma superfície congelada, né, vocês vão fazer com que ela deslize muito mais facilmente. Por quê? Porque a superfície do gelo é muito mais lisa, né, e o atrito é muito menor. Tá? Então essa é a origem da força de atrito. Tá? E ela é uma força que atua sempre contrária ao movimento. Ela é sempre contrária ao movimento. Por exemplo, aqui o bloco se desloca para a direita, né? E a força de atrito vai ser sempre para a esquerda, nesse caso aqui. Okay? Então ela é sempre contrária ao movimento do objeto. Então essa é a ideia da força de atrito. Outra coisa muito interessante sobre a força de atrito é que existem dois tipos de força de atrito. A força de atrito estática e a força de atrito cinética. Então, o que isso significa? Significa que é mais difícil tu colocar um objeto em movimento do que depois tu continuar arrastando ele, certo? Sobre uma superfície. Então, quando vocês vão empurrar uma caixa, por exemplo, sobre uma superfície, vocês têm que vocês vão ter que exercer uma força maior para colocar a caixa em movimento e depois que a caixa entrar em movimento, vocês conseguem empurrar ela com uma força um pouco menor, tá? É isso mais ou menos que explica esse gráfico aqui. Então aqui é a força que está sendo aplicada, tá? Então alguém está aplicando uma força sobre um objeto para tentar arrastar. Até este momento aqui o objeto não entrou em movimento, então está aplicando a força, mas o objeto continua parado, tá? Aqui tem a evolução no tempo. Quando chega neste ponto aqui, o que acontece? Quando chega neste ponto, o objeto entra em movimento. A força é suficiente para colocar ele em movimento. Ok? Aí, a força de atrito diminui, né? Porque a força de atrito aqui é exatamente igual. O objeto não está em movimento, então a força de atrito é exatamente igual à força que tu está exercendo para botar o objeto em movimento. Quando chega nesse ponto aqui, a tua força se equivale à força de atrito estático máxima, ou seja, a força que tu precisa para botar o objeto em movimento, colocar ele em movimento, e o objeto entra em movimento. E aí a força de atrito cai. A força de atrito vai ser menor, certo? Então tu não precisa mais aquela força que tu usou para colocar ele em movimento, tu precisa de uma força menor para manter ele em movimento, tá? E aí essa força se mantém aproximadamente constante. Então essa é a ideia, né? Tu tem uma força de atrito estática, essa força de atrito estático máxima é sempre maior que a força de atrito estático cinética. A força de atrito cinética, desculpem. Certo? Então essa é a ideia. É mais fácil tu manter o objeto em movimento do que tu colocar ele em movimento. Tu precisa de uma força maior para colocar ele em movimento. E é isso que esse gráfico aqui está mostrando, sobre a força de atrito exercida sobre um objeto. Né? Então aqui é como a gente calcula essa força. Né? Então
A força de atrito estático e a força de atrito cinético são calculadas da mesma forma, tá? É o coeficiente de atrito vezes a força normal. Só que o coeficiente de atrito estático é diferente do coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático é sempre menor que o coeficiente de atrito cinético, certo? E isso vai acarretar que a força de atrito cinética é menor que a força de atrito estático máxima, que é essa que a gente está calculando aqui, enquanto o objeto não está em movimento. Ok? Bom, vamos ver um exemplo então de como calcular essas forças de atrito, né? Nesse exemplo a gente tem o seguinte. A figura mostra uma força de módulo F igual a 12 newtons aplicada a um bloco de 8 kg. A força faz um ângulo de 30 graus para baixo com a superfície em que o bloco repousa. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é μ estático 0,7 e o coeficiente de atrito cinético é μ cinético igual a 0,4. O bloco começa a se mover quando a força é aplicada. Aí vem a pergunta, né? O bloco começa a se mover quando a força é aplicada ou permanece em repouso? E qual é o valor do módulo da força de atrito que age sobre o bloco? Tá? Então essas são as perguntas. Então o que a gente pode perceber aqui? Ó, o coeficiente de atrito estático é 0,7 e o coeficiente de atrito cinético é 0,4, conforme a gente espera, né, que o coeficiente de atrito cinético seja sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Então, o primeiro passo é ver se esse objeto vai entrar em movimento, ou seja, se a gente vai chegar no topo dessa curva aqui, tá? Se aquela força de 12 newtons vai ser suficiente para chegar aqui, ok? Então, esse é o primeiro objetivo. Então, eu tenho que calcular a força de atrito estático máxima, e ela tem que ser menor, menor ou igual que a componente da x dessa força F aqui, ok? Então eu tenho que calcular os componentes dessa força inicialmente e depois calcular a força de atrito estático máxima. Calcular a força normal também, tá? Porque a normal aqui nesse caso não é igual ao peso, porque eu vou ter uma componente da força F na direção do peso, tá? Então eu já mostro para vocês como é que a gente calcula isso no próximo slide. Então, primeiro passo. Eu sei que Fx tem que ser que Fx, eu tenho uma Fx e eu tenho uma força de atrito que é contrária a essa Fx, que vai tentar fazer o bloco se movimentar, né? Então, o que eu tenho que saber? Se o bloco se movimenta, essa força de atrito estático máxima aqui, ela tem que ser menor que Fx, ou igual no máximo, né? Aí o bloco vai se movimentar. Então, o primeiro passo é calcular essa força. Então, vamos calcular primeiro as componentes de Fx, tá? Então aqui eu tenho Fx, ó. Se eu calcular, eu tenho a F, né? Se eu calcular Fx, então Fx vai ser o quê? Vai ser F cosseno de θ. Então como está aqui, ó, Fx é F cosseno de θ. Então, F é 12 newtons, cosseno de 30, isso dá 10,39 newtons, tá? Dirigido para a direita, aqui, ó, como vai mostrar na figura, né? Dirigido para a direita. Então, essa é Fx. O próximo passo é calcular a força normal, que é a outra parte que eu preciso, né? Então, a força normal, ela aponta para cima, é a força que a superfície exerce, tá? E quais forças atuam para baixo? A força gravitacional, que é o peso, né? Então é Fg. E a componente y da força F. Ela também tem uma componente y, né? Então ela tem uma componente que aponta para baixo. E isso tudo tem que ser igual a zero, porque eu não tenho movimento do objeto nessa direção, certo? Então tudo isso tem que ser igual a zero. Então Fn menos mg menos F seno de θ, que é a componente y da força ali, né? Tem que ser igual a zero, porque a minha aceleração é zero, não tenho movimento nessa direção, o objeto está em repouso. Então, isolando a força normal aqui, então a força normal é igual a mg mais F seno de θ. Então, vou substituir isso lá na primeira equação, na equação da força de atrito, da força de atrito estático máximo, tá?
Então, lembrando que a força de atrito estático máxima é μ estático vezes a força normal. Então, a força normal, eu tenho ela aqui, é isso aqui, tá? Multiplico isso pelo μ estático e eu vou ter a força de atrito estático máxima. Então, vou fazer o cálculo aqui. Então, o μ estático é 0,7, a massa é 8 kg, a G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, F é 12 newtons e seno de θ que é 30 graus. Tá? Se eu fizer essa conta toda aqui, vai dar 59,8 newtons. O que a gente tira disso aqui? Que esta força de atrito estático máxima é maior que a força Fx, ou seja, o objeto não se move, ele não vai entrar em movimento. Por quê? Porque a gente não chegou no topo desta curva aqui. Aquela força foi possível a gente vir até um certo ponto aqui, mas não de chegar no topo para que o objeto comece a se movimentar. Né? Então essa é a ideia neste problema. Bom, então o nosso próximo passo agora é calcular a força de atrito, né? Que é a segunda. E qual o valor do módulo da força de atrito que age sobre o bloco. Bom, se o objeto não se movimenta, então a minha força de atrito tem que ser exatamente igual a Fx, né? Porque não tem movimento, então a aceleração é igual a zero. Então é isso que a gente faz aqui, ó. Fx menos Fs é igual a zero, certo? Porque não tem aceleração. Ou seja, como Fx é 10,39, então a força de atrito estática também é 10,39. Se vocês quiserem colocar um negativo aqui, tudo bem, mas como a gente pede em módulo, né? Então não precisa. Então a força de atrito estático vai ser 10,39. Próximo item, né, é o movimento circular uniforme. Bom, se vocês lembrarem lá da aula de movimento circular, nós já tínhamos visto que a aceleração no movimento circular, né, a aceleração centrípeta, chamada de aceleração centrípeta, é dada por v ao quadrado sobre r. Bom, então como é que a gente calcula a força centrípeta nesse caso? Que é a força que vai puxar esse objeto que está girando aqui, né, para o centro da curva. Então, esta força vai ser igual a massa vezes a aceleração, a mesma coisa. Mas como a minha aceleração é v ao quadrado sobre r, então a minha força centrípeta vai ser mv ao quadrado sobre r. Simples assim. Então é assim que a gente calcula a força no movimento circular uniforme. E agora a gente vai ver um exemplo disso, tá? Então o nosso exemplo é o seguinte. A figura mostra um carro de corrida de massa 600 kg em uma pista plana na forma de um arco de circunferência de raio 100 metros. Tá, então o raio 100 metros, o raio da curva. Devido à forma do carro e aos aerofólios, o ar exerce sobre o carro uma força de sustentação negativa, ou seja, o ar empurra o carro para baixo, né? Uma força de sustentação negativa, dirigida para baixo. Então o ar está empurrando o carro para baixo, né? O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é 0,75. Se o carro está na iminência de derrapar para fora da curva, quando a velocidade é 28,6 metros por segundo, então o carro tem uma velocidade de 28,6 metros por segundo, e se ele aumentar mais um pouquinho essa velocidade, ele vai derrapar. Tá? Ele está na iminência de derrapar. O que significa isso? Que ele está no topo daquela curva de atrito que eu mostrei para vocês. Ele está bem no topo ali, ele não entrou em movimento, mas se aumentar a força um pouquinho, ele entra em movimento. Se aumentar a velocidade, né? Porque a força depende da velocidade, aqui, ó, como vocês podem ver. Então, essa é a ideia. E eu quero saber qual é o módulo de Fs para que isso aconteça exatamente com essa velocidade aqui. Tá? Então, eu sei que a minha força centrípeta é exatamente igual à força de atrito, certo? Porque está fazendo o carro vir para dentro. É essa força que está fazendo o carro vir para dentro, certo? É a força de atrito, que é igual à força centrípeta, porque não tem derrapagem, né? E essa força é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por r. Como eu sei que essa força é igual à força centrípeta, né? Então
a força de atrito, como ela é sempre contrária ao movimento, então ela vem com um sinal de menos aqui, tá? Então isso é igual à força de atrito, que é igual a mv menos v ao quadrado sobre r. E porque está dirigido contra o r, né? A gente sempre toma o valor positivo na direção de r. Tá? Então essa é a ideia. Então por isso que fica tudo negativo aqui. Primeiro, a força de atrito fica negativa porque ela é contrária a r, certo? E a velocidade fica negativa porque ela está no sentido anti-horário. É isso? É. Não, não. Bom, na realidade eu não sei por que eles colocaram esses negativos aqui, mas tudo bem. Eu acho que tem um erro no livro. Tá? Mas tanto faz, porque os negativos estão dos dois lados. Não porque sentido anti-horário seria positivo para a velocidade, mas não tem nada a ver. Tá? Então, simplesmente uma convenção. Tá? Então, a força de atrito é igual a mv ao quadrado sobre r. Mas eu sei que essa força de atrito estática é μ vezes força normal. Tá? Então eu vou substituir isso aqui. Troco o sinal de tudo, pego tudo positivo. No lugar de Fs aqui eu coloco essa força aqui, que é μ estático vezes a normal. Aqui continua tudo igual no lado direito da equação, né? Só a não ser o sinal. Tá? mv ao quadrado sobre r. Então vamos usar essas expressões agora para calcular quanto vale Fs. Tá? Só que aí a gente tem que ter em mente o seguinte, ó, aqui a gente tem a força de atrito que puxa o carro para o centro da curva, tá? O centro da curva fica para esse lado aqui. Aqui para cima nós temos a força normal e para baixo nós temos o quê? O peso do carro e a força de sustentação para baixo, que é a força que o ar exerce sobre o carro. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que a força normal para cima é positiva, menos a força peso do carro para baixo, que é negativa, que é igual a mg, então vem com sinal negativo, e menos Fs, que também é para baixo, então vem também com sinal negativo, tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o carro não se movimenta nessa direção aqui, certo? Não há movimento nessa direção. Então eu posso escrever essa expressão aqui, tá? Se eu isolar Fs, então vai ficar o quê? Vai ficar Fs igual a Fn menos mg, tá? Que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, Fs é igual a Fn menos mg. Aí eu vou tirar o m em evidência, né? Porque o Fn aqui é mv ao quadrado sobre r, né? mv ao quadrado sobre r dividido por μ. Então eu vou tirar o m em evidência. E aí eu vou ficar com Fs igual a m v ao quadrado sobre μr menos g. Tá? E aí é só substituir os valores aqui e a gente vai obter quanto que tem que valer Fs para que o carro possa andar aquela velocidade na iminência de derrapar. Então a massa do carro é 600 kg, a velocidade 28,6 metros por segundo, o μ é 0,75, o raio da curva é 100 metros, menos o g que é 9,8. Se a gente fizer essa continha aqui, vai dar uma força de sustentação negativa, né, que é para baixo, de 663,7 newtons. Então essa é a forma que a gente utiliza para calcular este tipo de coisa, tá? Esse tipo de problema. Então, com isso a gente encerra essa unidade, tá? Então vocês podem começar a fazer os exercícios desta unidade. Que eu vou colocar, né, para vocês. E então é isso. Até mais, pessoal. Nos vemos na próxima aula.